Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade aos nossos estudos de filosofia no segundo ano do ensino médio. Nossas últimas videoaulas foi a respeito da construção moral do indivíduo. Nós estudamos, nós contextualizamos o que é que vem a ser ética, o que é moral, qual a importância da ética e da moral para a nossa formação humana. Nós vimos, mais precisamente, que a partir dessa construção moral, a partir da figura de Piaget, essa moral ela é construída, ela é passada por fases, né? Isso nós vimos especificamente os estágios da construção humana, e que a educação é um meio, né, para que possa construir um indivíduo realmente moral no contexto social, né? Resumindo um pouquinho o que a gente viu nas últimas videoaulas. Hoje nós vamos dar início, né, a um novo capítulo, no caso é o capítulo 15, que inicialmente ele já traz uma grande provocação filosófica, né? Nós podemos ser livres, é o primeiro ponto, ele já inicia com essa pergunta, com essa investigação. E aí, dois pontos importantíssimos que nós vamos abordar na aula de hoje, né, pelo menos contextualizar a respeito deles, é a concepção de livre, o que é que vem a ser o indivíduo livre, e o que é que vem a ser o indivíduo determinado, né? Um indivíduo que, na sua vida especificamente, já tem um caminho a ser traçado. Seu caminho já é determinado, né? Então, são dois conceitos que nós vamos aprofundar na aula de hoje, certo? A respeito de livre, o que é que vem ser um indivíduo livre? É aquele indivíduo que não depende de nada, é aquele indivíduo que não depende de ninguém, né? E que, segundo os filósofos lá do período medieval, esse indivíduo ele tem o seu livre arbítrio, né? É uma das características, é um dos bens que o divino, que Deus, dentro da concepção cristã, ele traz para a humanidade, o livre arbítrio. O indivíduo fazer o que ele bem entendeu, o que ele bem tiver consciente de si, né? E aí é onde vai gerar inúmeras características dentro da concepção religiosa, como o pecado, né? A questão da violência, a existência do mal na sociedade, justamente por conta desse livre-arbítrio. Mas trazendo para a nossa concepção, né, de ética e moral, né, dentro do nosso conteúdo, o que é um indivíduo livre? É aquele indivíduo que não depende de nada, é aquele indivíduo que não depende de ninguém, né? E aquele indivíduo que já tem o seu caminho traçado, né, seu caminho já é determinado, o que é que vem a ser esse determinado, né? É o que já vem sendo estabelecido na vida daquele indivíduo, daquela sociedade, né? Que a vida, né, o futuro daquele jovem já está resolvido, já está decidido, né? Muitas vezes a gente vê que é, o pai, ele é advogado. O avô, ele tinha a vida desenvolvida na advocacia, né? O tataravô era influenciado, tinha muita ligação com esse meio jurídico, era um advogado, em outras palavras. Então, o filho, né, se ele não seguir essa linha cronológica, né, que já, automaticamente já é estabelecida, já é muitas vezes desenvolvida na vida daquele sujeito, se aquele menino não seguir o mesmo caminho do pai, do avô, do bisavô, ele é praticamente deserdado na sociedade, né? Pelo menos no grupo social dele, né, na família. Primeira formação individual do sujeito. Então, muitas vezes, né, eu estou citando mais o exemplo da concepção familiar, mas na religião, muitas vezes, também ela já traça, né, o determinado caminho do indivíduo. Ele não tem, de fato, a sua liberdade em fazer o que ele bem opinar, né, porque existe meios, normas, regras que instituem, ó, oh, menino, você vai seguir esse caminho porque você vai ser assim, 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 né? Então, livre é você não depender de nada, de ninguém. E sua vida, você ser determinado na concepção de destino, é seu destino, a sua vida já ser estabelecida, já ser resolvida, já ser traçada, já estar decidida para onde é que você vai encaminhar. Então, nossa sociedade, nós, como seres humanos, nós somos livres ou somos determinados, né? Nosso caminho já está trilhado. É uma provocação que nós podemos fazer para os dias atuais, para a nossa formação em si, né? Livre é fazer o que nós bem entendemos. E determinado, que já existe um caminho traçado para nossas vidas. Então, são duas concepções no campo da liberdade, que vai ser o assunto da nossa próxima aula, que inicialmente nós temos que compreender. Se nós somos livres, né? Ou se nossa vida já é determinada, já está encaminhada. Segundo algumas concepções religiosas, né? Nós já temos um destino já traçado, né? Desde ao nascer. E aí a filosofia, ela traz, de fato, essa provocação, né?
Nós temos nosso caminho já trilhado ou nós podemos criar o nosso próprio caminho a partir de nossa liberdade, né? Então, a religião é um meio, é uma instituição presente na sociedade que muitas vezes ela busca encaminhar o destino das pessoas, né? A pessoa muitas vezes ela não pode desenvolver os seus próprios cultivos pessoais, né? Porque tem uma concepção religiosa, né, por detrás da gente que vai influenciar no nosso destino, nas nossas escolhas, nas nossas ideologias, né, na nossa maneira de pensar. E a família especificamente, né? No período colonial, no período imperial, por exemplo, e na nossa realidade regional, algumas décadas atrás, a questão do destino, né, numa união estável, por exemplo, entre duas pessoas, quem decidia era a família, né? Quando não a família, era um grupo oligárquico, era uma concepção política, né? O filho de um político tem que casar com a filha de um outro político ou de um médico, né? Porque senão vai quebrar os laços da família. Então a família muitas vezes ela decidia em quem era que aquela jovem iria se casar, com quem é que ela iria viver o resto da vida. E muitas vezes não era nem a opção, não era nem o desejo daquela criatura, daquele indivíduo, daquele sujeito, né, em se envolver com outra pessoa que muitas vezes nem conhecia, né, só conhecia no dia de casar e pronto, e passava o resto da vida. Então, a família, né, outro exemplo, além da questão das uniões e relacionamentos, como eu já expliquei para vocês, né, na questão da escolha profissional, né, dos filhos. Os jovens, quando concluem o ensino médio, muitas vezes tem aquela dúvida: qual é a profissão que eu vou seguir? Né? E aí, muitas vezes, a família quer que aquela criança, aquele jovem, siga uma carreira, seja na área da educação, seja na área da saúde, no campo do direito, da administração. E aí, muitas vezes, aquele jovem ele quer ser somente um comerciante, ele quer montar o seu próprio negócio, ou então tem um desejo, o sonho de ser um esportista, um jogador de futebol, né? Ou então, muitas vezes, aquela jovem, ela tem o desejo de cursar, por exemplo, um curso na área da saúde, mas o pai, a mãe exige que ela vá para o campo do direito, da advocacia. Então, a família é um dos meios sociais que influencia no caminho, no destino, muitas vezes, do jovem, do adolescente, né? Além da família, a própria instituição religiosa, né? Entre outras que a gente poderia levantar, mas aqui eu vou trazer essas duas, a família e a religião, que são meios que muitas vezes não traz a liberdade que a gente tanto deseja, né? Realmente, muitas vezes nós não somos livres para fazer as nossas próprias escolhas, né? Eu vejo muitos jovens, por exemplo, quando dizem, quando eu completar a idade de 18 anos, né, eu vou seguir minha vida, e quando chega nessa idade, permanece a mesma coisa, né? Então, muitas dessas concepções sociais é justamente por influência de quem? Da religião, do contexto familiar, né? E nós muitas vezes não temos essa liberdade, esse livre-arbítrio. Muitas vezes nós seguimos caminhos que são determinados por meios que são instituídos na nossa sociedade, entre eles a família e as concepções religiosas, mas lembrando, entre outros, né? E aí nós chegamos na parte, mas o que é que vem a ser a liberdade? Né? Nós já vimos que ser livre, liberdade, é você agir como você bem entender. Mas a liberdade também, ela tem uma característica de não interferir no outro indivíduo. Eu tenho a liberdade enquanto a minha liberdade não prejudica a do vizinho, né? Só para a gente amenizar e contextualizar a respeito desse ponto, e sobre o que é que vem a ser liberdade, nós vamos aprofundar na próxima videoaula, certo? Então, aula de hoje. Podemos realmente ser livres? Primeiro ponto. O que é que vem a ser livre? Livre é você agir a partir do seu livre-arbítrio, agir como você bem entender. Determinado, né? Determinado na concepção da liberdade é a gente já tem um caminho a seguir. Nosso caminho já está traçado. E aí nós vimos que tanto a família como a religião, muitas vezes, elas interferem na nossa liberdade, elas interferem, né, sobre o caminho que a gente vai buscar seguir, ok? E aí na próxima videoaula nós vemos um pouco sobre o que é que vem ser a liberdade de fato, ok? Até mais.